Dando continuidade à minha série de vídeos sobre o dízimo, vamos ouvir a fala do pastor, não para concordar ou discordar, mas para entender exatamente o que ele está dizendo. Depois disso, a gente vai abrir o texto bíblico e analisar com calma. Livro dos Atos, alguém fazendo ofertas na igreja cristã, a alíquota lá não é 10%, mas é 100%. A pessoa vendeu tudo que tinha e entregou tudo. O Barnabé fez isso, a igreja primitiva fazia isso, tal. Então, Atos capítulo 2 trata disso, Atos capítulo 4 trata disso, tal. Agora, vamos ler o texto que o pastor citou e logo em seguida eu volto com um comentário. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Perceba com atenção o que o texto está dizendo. Aqui não existe cobrança, não existe líder acumulando riquezas. O que existe é comunhão. Pessoas vendendo o que tinham voluntariamente para que ninguém passasse necessidade. Ou seja, eles vendiam suas propriedades e levavam o dinheiro até os apóstolos. E os apóstolos repartiam aquele montante entre todos, conforme a necessidade. Antes da distribuição, uns tinham muito e outros tinham pouco. Depois, todos ficavam nivelados, ninguém com mais, ninguém com menos. Agora, tendo isso em mente, eu quero que você observe o seguinte. Repare neste gráfico de barras. Lá embaixo, quase na base, está o irmão mais pobre da igreja, aquele que mal consegue pagar o aluguel, colocar comida na mesa, que às vezes até deixa de ir ao culto porque não tem dinheiro para o transporte. E lá em cima, no topo do gráfico, está o pastor da igreja grande, seja o pastor Valdemiro, o Edir Macedo, o R.R. Soares, ou qualquer outro que tenha se tornado milionário usando o discurso da fé e do dar para receber. O que esses homens possuem hoje é fruto direto da entrega e da confiança de milhares de irmãos humildes como você. Agora pense, se o seu pastor realmente acredita em Atos 2 e 4, como ele diz, então a proposta do texto é clara: vender tudo e repartir igualmente, até que todos tenham tudo em comum. Se isso acontecesse de verdade, o que você acha que aconteceria com o gráfico? O irmão que está lá embaixo subiria, e o pastor que está lá em cima teria que descer, e todos ficariam nivelados. Agora, reflita com sinceridade. Você acha mesmo que esses pastores que estão no topo estão dispostos a descer, a abrir mão do luxo, da segurança, das propriedades que adquiriram com o dinheiro do povo? Se eles não querem nivelar as coisas com você, por que então eles citam esse texto? Se o espírito de Atos 2 e 4 é comunhão e igualdade, como pode alguém usar isso para justificar um sistema onde uns têm tudo e outros continuam com quase nada? Que comunhão é essa que só funciona para arrecadar, mas nunca para repartir? Será que é mesmo comunhão ou só manipulação? Agora perceba o efeito disso na mente de quem está ouvindo. Quando o pastor diz: no Novo Testamento eles não davam 10%, eles davam tudo que tinham. Isso não é uma informação neutra, é uma comparação cuidadosamente construída, porque isso produz um impacto psicológico muito forte, porque automaticamente quem está ouvindo começa a se comparar. A pessoa pensa assim: poxa, eles davam 100%, eu dou 10%.
E mesmo que ninguém diga isso em voz alta, a sensação interna é de que você está dando pouco, de que a sua fé é menor, de que o seu compromisso é inferior. Perceba, ninguém te acusou, ninguém te obrigou, mas a culpa nasce dentro de você. E isso é muito mais poderoso do que uma cobrança direta. A pessoa começa a se perguntar: será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou segurando algo que deveria entregar para Deus? O fiel até percebe, mesmo que confusamente, que alguma coisa não bate. Ele sente por dentro, tem algo estranho aqui, mas ele não questiona o sistema. Não questiona porque confia no líder, porque tem medo de estar desobedecendo a Deus, porque foi ensinado que questionar é rebeldia, porque aprendeu que dúvida é falta de fé. Então, para aliviar esse desconforto interno, ele não muda o sistema, ele muda a si mesmo. Ele se sacrifica mais. Ele começa a pensar: talvez o problema seja comigo. Talvez a minha fé não seja suficiente. E na prática, como isso se resolve? Dando mais ofertas, entrando em campanhas, assumindo votos, abrindo mão do pouco que já tem. Isso não corrige o sistema, não traz igualdade e nem gera comunhão, mas alivia a culpa interna do fiel. Enquanto o sistema continua exatamente do mesmo jeito. Agora repare numa coisa ainda mais sutil. Ele começa falando de dízimo, que é uma cobrança fixa, e termina falando de oferta, que é algo voluntário. Mas na mente do ouvinte essas duas coisas se misturam. E o resultado é que a pessoa passa a pensar: se 10% já era pouco, e no Novo Testamento eles davam tudo, então na graça eu deveria dar mais do que dou hoje. Veja como isso funciona. Ninguém mandou você dar tudo. Ninguém. Mas você começa a sentir que dar pouco é errado. E mesmo quando dizem que ninguém é obrigado, isso é uma liberdade que só tem na teoria, porque na prática, se você não der, você carrega a culpa, carrega o medo de estar desobedecendo a Deus, a sensação de estar falhando espiritualmente. Isso não é liberdade. É uma pressão emocional disfarçada de espiritualidade. E tem mais. Atos 2 e 4 fala de uma comunidade onde todos se nivelavam, onde ninguém acumulava riqueza, onde não havia líderes vivendo no topo enquanto o povo permanecia na base. Quando esse texto é usado dentro de um sistema onde poucos têm muito e muitos têm quase nada, cria-se uma contradição enorme. E normalmente quem resolve essa contradição não é o sistema, é o fiel, se sacrificando ainda mais. Então o problema aqui não é o texto bíblico. O problema é usar um ideal espiritual para gerar culpa financeira. E se o seu pastor não está disposto a viver como os apóstolos viviam, então ele não tem autoridade para usar o texto de Atos como exemplo, porque ali não existia púlpito de ouro, jatinho particular, fazenda de milhões, nem ninguém explorando a fé dos outros. Existia amor, igualdade, uma entrega real e sincera. Quando o texto fala de repartir tudo, mas o sistema só ensina a entregar, alguma coisa está muito errada.